Trácia e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e hoje no Quase Uma Trácia a gente não vai ter resenha, não vai ter book haul, a gente vai conversar. Vocês já pararam para pensar que cada livro tem seu próprio tempo? Cada leitura que a gente faz tem um tempo único, que só existe entre você, leitor, e aquele livro no momento em que você está lendo aquela história? A gente vai falar hoje, vai ter uma conversa sobre o tempo do livro. Mas o que é isso de o tempo dos livros? Eu terminei de ler estes dois livros aqui, o Misterioso Caso de Styles, da Agatha Christie, e O Terrorista Elegante e Outros Contos, do Mia Couto e José Agualusa. E estou lendo Amor nos Tempos do Cólera, do Gabo. E esses livros têm leituras muito diferentes. Esse livro aqui da Agatha Christie, que inclusive virou um favorito da vida, eu devorei esse livro. Eu simplesmente não conseguia parar de ler até chegar ao fim da história. O livro em menos de um dia. Esse livro eu fiquei fascinada e eu fui literalmente tragada para dentro da história. Ele é um romance policial, fácil, extremamente acessível, que eu não fiz nenhuma anotação, mas que virou meu livro favorito da Agatha Christie, não é o primeiro dela que eu leio, e que entrou para o seletíssimo hall de favoritos da vida porque é um romance policial muito bem escrito. É um livro irretocável, em que O Terrorista Elegante, do Mia Couto e do Agualusa, que é um livro escrito pelos dois, foi um livro que eu levei um pouco mais de tempo para ler. É um livro que tem algumas anotações e é um livro com uma temática totalmente diferente. É um livro de contos, são 3 contos curtos e uma entrevista. Um livro muito profundo. Não virou um favorito da vida. E olha que ele nem é um livro metafórico, subjetivo, que você precisa de longas reflexões. Os temas tratados aqui são tratados com relativa objetividade. Exige mais de mim como leitora, exige mais de mim como pessoa. E ele não é aquele tipo de livro que eu vou pegar para ler numa sentada. Não é aquele livro que eu quero ler num dia. Não é aquele livro que eu quero devorar. Aqui, do Gabo, Amor nos Tempos do Cólera, é um livro, gente, tem 60 páginas e faz uns 20 dias que eu tô lendo. Eu leio às vezes pouquíssimo, às vezes eu não leio, às vezes eu leio. Porque ele é um livro, primeiro que é de um autor que eu gosto muito e que tenho a impressão de que esse livro vai virar um favorito da vida. Segundo, que ele trata de muitos temas adjacentes ao tema central, que circundam a história. Ele é um livro profundamente filosófico. Ele tem algumas metáforas muito complexas que eu preciso parar para analisar e entender. Ele faz referência a períodos da história que eu preciso pesquisar para entender o que ele está se referindo. O que eu quero ler devorando. Ele é um livro que eu quero ler aproveitando, absorvendo, interpretando à medida que eu estou lendo cada página. De maneira muito diferente desses 3 livros. Porque são livros diferentes, autores, períodos diferentes, com temáticas diferentes, mas que são livros que têm o seu próprio tempo. Por isso que eu falei do tempo do livro. Eu não vou ler todos os livros da mesma maneira. Eu não vou ler todos os livros com a mesma atenção. Cada livro vai exigir algo de mim. Cada livro vai exigir mais alguma coisa e menos outra. Vai exigir mais de mim como leitora num ponto e menos de mim como leitora em outro. Mais de mim como pessoa num ponto, menos em outro. A gente quer ler todos os livros da mesma maneira, sem entender que é impossível fazer isso. Porque cada livro é um universo único e particular. E eu não consigo ler ele todos da mesma forma. Eu não sou a mesma leitora para todos os livros que eu leio. Para cada livro que eu ler, eu vou ser a leitora que aquele livro precisa. Eu vou ser atando. É por isso que quando a gente faz releituras, também, às vezes o livro parece novo. A história é a mesma, mas você não é a mesma pessoa. Você é a leitora que já passou por aquele livro, que já gravou aquela história. Você é uma pessoa que passou por outras histórias no momento em que você está lendo aquele livro. E quando a gente lê um livro pela primeira vez, você vai ser a leitora daquele momento para aquele livro, para aquela história. Sabe quando a gente escuta que não é o momento de eu ler o livro? Porque às vezes a gente sente que você não está pronta para ser aquela leitora que aquele livro precisa. Entender que os livros também têm seu tempo. Nós temos o tempo de ler aquele livro. Às vezes a gente vê resenhas e fala, eu li esse livro num tal tempo, ou eu li esse livro mais rápido ou mais devagar. Tempo que você tem que levar para ler um livro. Porque
Cada vez que você lê aquele livro, é um universo novo que está se abrindo para você e você é o leitor único lendo aquela história. Então, os livros têm o seu próprio tempo. O tempo dos livros é individual para cada livro e é individual para cada leitor. Aquele livro e você tem um tempo único. Você e o livro e você tem um tempo único de existência que não pode ser parametrizado, comparado com outras pessoas. Porque você é o leitor único lendo aquele livro e aquele livro é o único no momento em que você está lendo. As histórias têm diferenças, peculiaridades e particularidades que também vão se modificar. Então, mesmo dentro da obra de um mesmo autor, você pode e provavelmente você vai ler o livro num tempo diferente, o tempo daquele livro. Eu achei muito importante trazer essa reflexão, porque o tempo dos livros ele precisa ser respeitado, entendido e compreendido e não comparado e se tornar um motivo de angústia.